Olá a todos, eu me chamo André Garrido, uma alegria, agradeço a Deus, gratidão a Deus, ao universo, por estar aqui mais uma vez nesse vídeo, poder lhe ajudar e lermos e estudarmos junto. Pensa em riqueza. Sabemos que o maior tesouro que um ser humano pode ter na vida é o conhecimento. Então nós estamos aqui buscando esse tesouro para nossas vidas. E parabéns por você estar aí comigo, me acompanhando a cada leitura. Isso é sinal que você busca esse tesouro, você busca mudar os seus pensamentos, você busca entender tudo que Deus deixou através da lei do universo para nós, que através disso, dessas riquezas que Deus nos deixou, nós podemos alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos se realizarem, todas as suas metas, tudo que você escreveu se tornar real na sua vida, ok? Então vamos em mais um vídeo. Hoje nós vamos para a parte 24, página 110. Página 110. Antes eu venho te pedir que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal para dar uma força, ative as notificações na opção todas do sininho, para que o YouTube venda que isso é um conteúdo de muito valor, muito valor. Conhecimento é o tesouro. Então o YouTube vai entender que isso é um tesouro para a minha vida e para a sua vida, ok? Então vamos lá. Página 110, parte 24. Conseguiu contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para cuidar da contabilidade deles, por honorários mensais reduzidos. Sua ideia foi tão útil que logo viu que era necessário montar um escritório portátil, num pequeno caminhão de entregas, olha aí, e que ele equipou com os mais modernos materiais de contabilidade. Hoje ele tem uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas, escritórios de contabilidade sobre rodas, olha a ideia aí. E emprega muitos assistentes, fornecendo aos comerciantes melhores serviços de contabilidade a um custo bem baixo. Olha a ideia aí, olha as ideias, olha as ideias. O conhecimento especializado juntamente com a imaginação foram os ingredientes necessários para esse negócio tão singular. Olha aí, o conhecimento, o tesouro especializado, foi juntamente com a imaginação, foram os ingredientes necessários. É o ingrediente necessário para esse negócio tão singular e bem sucedido. Ano passado, o dono dessa empresa pagou de imposto de renda cerca de 10 vezes mais do que o comerciante para quem ele trabalhava. A depressão, lhe forneceu uma adversidade temporária que acabou se revelando uma bênção disfarçada. Olha só, e o início desse negócio tão bem sucedido foi uma ideia. Olha aí, foi uma ideia, tá aqui, ó. Você pensa, pensa. O universo tem ideias para você. E as riquezas estão nas ideias, nos pensamentos. E o início desse negócio tão bem sucedido foi uma ideia. Como foi que eu tive o privilégio de dar a ideia ao vendedor desempregado? Sinto-me agora no direito de dar mais uma ideia que pode aumentar a sua renda ainda mais. E também prestar um serviço útil a milhares de pessoas que precisam urgentemente desse serviço. Olha aí. A ideia foi inspirada pelo vendedor desempregado que passou a prestar serviço de contabilidade aos bordotões. Quando surge esse plano, ele exclamou: gostei da ideia. Olha aí, ele gostou, amou a ideia. Mas não sei como é que eu posso transformar isso em dinheiro. Mas vai se transformar.
Ou seja, ele reclamou que não saberia comercializar o serviço de contabilidade depois de ter adquirido o conhecimento. Olha só. Isso trouxe ao assunto mais um problema que precisava ser resolvido com a ajuda de uma jovem datilógrafa que também tinha uma bela caligrafia, né? Preparamos um livro bem bonito que descrevia as vantagens do nosso sistema de contabilidade. Olha aí. As páginas foram lindamente datilografadas e colocadas em um caderno comum, que acabaria sendo usado como propaganda. Olha só. Tão eficaz que logo o vendedor tinha mais contas do que podia administrar. Olha só, nos Estados Unidos há milhares de pessoas que precisam dos serviços de um especialista de venda capaz de preparar um brinde, né, atraente para vender serviços profissionais. A renda anual de um serviço desse tipo superaria tranquilamente de uma grande agência de empregos. E os benefícios de um serviço desse seriam muito maiores, olha só, para o empregado do que qualquer obtido de uma agência de empregos. Tá vendo a diferença aí? Essa ideia nasceu de uma necessidade. Olha aí. A ideia surgiu do ato de uma necessidade. Se não fosse aquele ato de necessidade, ele não ia parar para pensar. Então a ideia nasceu de um ato de necessidade para resolver uma emergência específica, olha só. Mas ela não se limitou a ajudar apenas uma pessoa. Ela viu ali o nascimento de uma profissão. Olha só o que uma ideia pode fazer. Destinada a prestar um serviço valioso a milhares de pessoas que precisam de auxílio real na hora de vender seus serviços profissionais. Olha só o que essa ideia foi capaz de fazer. Com o sucesso imediato, seu primeiro plano para a venda de serviços profissionais, essa ativa mulher se voltou para resolver um problema semelhante do filho, que tinha acabado de sair da faculdade, mas não conseguia de maneira alguma encontrar um mercado para os seus serviços. O plano que ela criou foi o mais belo exemplo que eu já vi de como vender serviços profissionais. Olha aí, ó, a necessidade fez ela gerar essa ideia tremenda, né? E como ele falou aqui, um belo exemplo que ele já viu de como vender serviços profissionais. Tudo aqui, ó. O plano continha cerca de 50 páginas de informações lindamente datilografadas e bem organizadas. Trazia um histórico das habilidades naturais do filho e também a formação escolar e experiências profissionais em um sem número de outras informações, muito extensa para detalhar aqui. Tá vendo? O plano continha uma descrição completa de cargo que o filho queria, incluindo um resumo de plano de ação que ele adotaria ao ocupar o cargo. Olha aí. A preparação desse livro tomou várias semanas. O trabalho é um processo, o teu projeto você vai trabalhando, isso leva tempo. Durante o qual a mãe mandava o filho quase diariamente à biblioteca pública para pesquisar os dados necessários para ele vender seus serviços da melhor maneira possível. Olha aí, ó, a dedicação a esse projeto. Ela também mandou que ele visitasse todos os concorrentes em potencial empregador. Os concorrentes para quê? Para ele ver a forma que eles estão fazendo e adquirir experiência de como ele também deve fazer. E dele colheu informações cruciais, olha aí, ó, cruciais sobre o método de trabalho que foram valiosos na formação do plano que ele pretendia adotar. Quando o plano foi concluído, continha mais de meia dúzia de excelentes sugestões, olha só,
para o uso e benefício do potencial empregador. Tá vendo? Tudo isso que ele foi colhendo. As sugestões foram realmente adotadas nessa empresa. Olha só como foi de extrema utilidade ele estar visitando os concorrentes. Alguém poderia perguntar, por que você dá tanto trabalho só para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto e é dramática, pois trata-se de um assunto que é uma verdadeira tragédia para milhões de pessoas, cuja única fonte de renda é a venda de serviços profissionais. A resposta é: fazer uma coisa bem feita nunca é o problema. O plano preparado por essa mãe ajudou o filho a conseguir um emprego desejado na primeira entrevista. Olha só, primeira entrevista ele conseguiu um emprego. E por um salário que ele mesmo determinou. Olha aí, ele determinou o salário dele. Olha aí, você tem que determinar. Além do mais, e isso também é importante, o emprego não exigia que o rapaz começasse de baixo. Olha só, ele não começou de baixo não. Ele começou como executivo júnior. Olha aí, hein? E com o salário de executivo. Você ainda pergunta, por que ter todo esse trabalho? Olha só. Bem, em primeiro lugar, a apresentação bem planejada desse rapaz. Olha aí, ó. Em primeiro lugar, a apresentação bem planejada desse rapaz economizou nada mais, nada menos que uns 10 anos que ele precisaria para chegar onde ele queria chegar, se tivesse começado de baixo. Tá vendo como é fundamental você pensar, ter ideias, buscar essas ideias que estão no universo para a sua vida, porque isso muda o rumo da sua vida. A ideia de começar de baixo e ir surgindo numa empresa pode até parecer boa, mas a grande objeção a ela é a seguinte, olha só. Em geral, aqueles que começam de baixo nunca conseguem erguer a cabeça ao ponto de serem percebidos quando surge a oportunidade. Olha que fato interessante, vou repetir aqui. Mas a grande objeção a ela é a seguinte: em geral, aqueles que começam de baixo nunca conseguem erguer a cabeça, olha aí, a ponto de serem percebidos quando surge a oportunidade. Está vendo a diferença? Por isso eles continuam lá embaixo. Está vendo? Vem a oportunidade, ele não é percebido e nem enxerga. Devemos também nos lembrar que o panorama visto de baixo não é muito brilhante nem estimulante, claro, de forma nenhuma, né? Tem a tendência de matar a ambição. Olha, a pessoa começa de baixo, isso tem tendência a matar a sua ambição. A isso se chama de cair numa vala. Olha aí a colocação, né? O que significa que aceitamos nosso destino porque acabamos criando uma rotina diária. Olha aí o perigo desse tipo de rotina diária. Um hábito, né, que acaba ficando tão forte que nós acabamos destino de tentar abandoná-lo, né? Então você acaba de desistir de abandonar no caso, esse fato que ele está falando. Por quê? Você cai numa vala, e bota numa vala, o que significa aceitarmos nosso destino, acabamos criando uma rotina diária, essa rotina de estar por baixo, de começar pequeno. Um hábito que acaba ficando tão forte que nós acabamos desistindo de tentar abandoná-lo. Então a pessoa se conforma e fica a vida toda ali, como pequeno por baixo, mas não usa as ideias, não busca do universo o que Deus deixou, as grandes ideias. Que essas grandes ideias você vai botar em prática, vai fazer, vai se tornar suas grandes oportunidades para o que você quer na vida. Assim criamos o hábito de olhar à nossa volta
de observar como os outros sobem na vida, de perceber as oportunidades que surgem e abraçá-las sem hesitar, olha aí. Então, vê a oportunidade, ele abraça sem hesitar essa oportunidade e consegue grandes patamares na vida. Dan Halpin é um magnífico exemplo disso. Na faculdade, ele foi gerente de um famoso time de futebol de Notre Dame no Campeonato Nacional de 1930, na época dirigido pelo falecido Kurt Cohn. Talvez ele tenha sido inspirado a sonhar alto pelo grande técnico e não confundir uma derrota temporária em um fracasso total. Olha aí, ó. Não confundir uma derrota temporária em um fracasso total, generalizado, né? Assim como o grande industrial Andrew Carnegie inspirava seus assistentes a traçar metas. Temos que traçar metas ambiciosas para si mesmo. Trace metas ambiciosas para si mesmos. De todo modo que o jovem Halpin terminou a faculdade numa época altamente desfavorável, quando a depressão diminuía a oferta de emprego. E assim, depois de flertar com o cinema e com um banco de investimentos, ele agarrou, olha aí, ó, ele agarrou a primeira oferta de um futuro promissor que ele encontrou. Olha aí, ele não perdeu a oportunidade. Vender aparelhos auditivos elétricos por uma comissão. Qualquer um poderia começar no emprego desses, mas Halpin sabia disso. Mas para ele foi o suficiente para abrir as portas da oportunidade. Então ele não se conformou só com aquilo ali. Ele teve uma visão além, que ali eram as portas da oportunidade da vida dele. Então não pare de pensar, não pare de ter ideias, de buscar essas ideias do universo. Porque muitas coisas, às vezes no lugar que você está, pode ser a porta da oportunidade para você alcançar grandes patamares para a sua vida. Por quase 10 anos ele continuou no emprego de que não gostava e nunca teria ido além, se não tivesse feito algo em relação à insatisfação. Ou seja, ele não se conformou, tá aí. Primeiro, ele almejou, ele tem que almejar. Almejou o cargo de gerente adjuntor de vendas da empresa. Olha, ele almejou aquilo ali. Quero estar ali. E o que? Conseguiu. Seu desejo ardentemente se tornou um fato efetivo na vida dele. Aconteceu. E é o que acontece na minha e na sua vida. Por isso temos que ter cuidado com nossos pensamentos. Esse passo, ou mais, o colocou suficientemente acima dos outros para permitir que vislumbrasse uma oportunidade maior ainda. Olha aí. Então você tem que ver aonde você está, uma oportunidade maior ainda. E também colocou numa posição de visibilidade, ou seja, ele foi notado por todos. Que história espetacular! Então nós vamos parar por aqui e vamos estar refletindo aí o que o seu pensamento, o que o meu pensamento, o que os nossos pensamentos são capazes de produzir em nossas vidas. E eles sempre vão produzir os resultados que você tem. Então não é melhor botar pensamentos de conhecimento, esse tesouro aqui, colocar coisas boas na tua mente para você alcançar resultados extraordinários, maravilhosos, que Deus deixou para mim, para você e para nós. Ok? Um forte abraço do André Garrido. Tamo junto e até o próximo vídeo. Quem pensa, enriquece. Um forte abraço.